Aplicando essas 3 técnicas eu consegui ter um faturamento de 120 mil. No vídeo de hoje eu quero te ensinar 3 técnicas de networking que vai ajudar a aumentar o seu faturamento e eu consegui ter um faturamento de 120 mil reais apenas aplicando essas técnicas. Então vamos lá para a primeira técnica. Mas antes de ir para a primeira técnica, eu quero te convidar para curtir esse vídeo, porque essa é a forma de você patrocinar esse vídeo, é o seu pagamento pelo conhecimento que vou te oferecer aqui. E também já se inscreve no canal, porque toda semana está saindo muito conteúdo relevante para você aplicar e ter mais resultado ainda na sua vida. Então vamos lá. Primeiro passo para você atingir mais network é a geração de valor. Essa é a primeira técnica, porque você tem que entender um princípio. Você tem que sempre dar algo, primeiramente, sem esperar nada em troca, para daí então você conseguir receber um fruto disso. Se você tomar alguma atitude já querendo algo em troca de primeira, isso se torna muito óbvio e as pessoas não gostam desse tipo de atitude. Então, se você for fazer algo, gerar valor para alguém, gere de forma genuína. Plante uma semente ali. E aí, se essa semente germinar e der frutos, isso vai ser excelente. Mas se não germinar, você está exercendo o ato da semeadura, que uma hora você vai colher o que você plantou. Se você plantar geração de valor, você vai colher bons resultados, bons networks, de forma prática. Como que eu fiz? Eu tinha uma empreiteira e aí estava fazendo serviço para uma construtora de grande porte. E aí eu não tinha contato com tantas pessoas dentro da construtora, eu tinha contato apenas com poucos stakeholders ali, que era um engenheiro que visitava a obra e uma engenheira. E aí eu sempre me dispunha a agregar mais do que eu fui contratado, que eu fui contratado para colocar uma equipe na obra e executar a obra. Mas daí eu comecei a ajudar eles na questão de orçamento, comecei a ajudar eles na questão de controle de cronograma físico-financeiro, entre outras partes que eu comecei a auxiliar, facilitando a vida deles, facilitando o trabalho deles. Porque daí quando eles vinham ali, em vez de destinar várias horas, como eu já deixava tudo mais mastigado, se tornava mais fácil a vida deles. Então eu acabei gerando valor. Gerando valor dessa forma, eu comecei a conhecer mais pessoas dentro dessa corporação. E até o momento que eu consegui chegar a ter contato com o dono. E aí, tendo contato com o dono, surgiu uma nova oportunidade de uma nova obra. E aí, com essas outras 2 técnicas aqui, que fez eu ter esse faturamento que eu falei para vocês. Então, as próximas 2 técnicas. A segunda é você entrar no modo aprendiz quando uma negociação se erguer as barreiras para você. Por exemplo, nessa negociação que ocorreu, eu comecei a ter contato com o dono e surgiu a oportunidade de fazer um serviço para ele, só que a primeira coisa que aconteceu foi erguer as barreiras. Não, eu não vou fazer com você, o serviço é muito longe, não sei se vai rolar, se você vai dar conta, como que vai arrumar a equipe, e foi levantando várias barreiras. Em vez de eu começar a questionar ali todas as objeções que foram apresentadas, eu perguntei para ele o seguinte: pega um insight, que isso daqui você pode converter para diversos temas, para diversas empresas. Nossa, que interessante o tamanho que chegou a sua empresa, né, em tão pouco tempo. Como que você construiu tudo isso daqui em tão pouco tempo? E aí ele pegou e pensou assim, tipo, eu construí assim, assim, assado, eu fiz faculdade disso, e aí depois trabalhei em tal empresa e depois montei minha empresa. E ali, naquele ponto, eu achei um ponto de conexão, porque ele tinha feito a mesma faculdade que eu. Aí, na mesma faculdade, o mesmo curso e no mesmo local. E aí eu peguei e falei para ele, pô, mas é a mesma que eu estou me formando. E aí começamos a entrar nesse assunto, e aí a gente achou que eu comecei a encontrar com ele vários pontos de conexão, mas eu me coloquei no modo aprendiz. Não, tipo, quis bater de frente, mas sim me pus para aprender, mas se pôr para aprender de forma humilde e não de forma vitimizada, que é diferente você ser humilde para aprender e você ser uma vítima. Nossa, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. Não, aí você é uma vítima. Mas agora você perguntar, interessante, como que você conquistou isso? Como que você fez aquilo?
E aí vem a terceira técnica. Terceira técnica, essa é fundamental, fundamental mesmo. Pega um papel e uma caneta para você pegar os próximos passos dessa terceira técnica. Aprenda a perguntar. Cara, o momento que você aprender a perguntar vai mudar seu jogo. Porque a gente cai muito na tentação de querer falar mais do que deve e escutar menos do que pode. Porque o princípio assim, do ser humano é defender o seu território, né? Defender o seu ambiente. E ele acredita que ele discursando e falando e dando uma palestrinha ali que ele sabe daquilo, sabe disso, domina aquele assunto, às vezes a pessoa não quer ficar escutando sobre aquilo. Agora, se você fizesse perguntas com base no conhecimento que você tem, aí sim você consegue acessar novos níveis. Então, a primeira técnica que eu quero te passar para fazer perguntas, faça perguntas abertas, perguntas que gerem mais assunto a ser falado. Se você fizer uma pergunta muito fechada que a resposta for sim ou não, tipo, você gostou daquilo? Sim. Você já experimentou tal coisa? Sim ou não. Então é muito fechado. Tente fazer perguntas que comecem com como. Como você fez tal coisa? Como que você descobriu isso? Perguntas mais abertas. E outra técnica. Inicie com perguntas fáceis de responder e que não exigem muito pensamento de primeira, porque como você está construindo uma conexão, construindo uma conversa no início, fazer uma pergunta muito complexa, a pessoa vai se sentir meio fechada para responder. Então faça uma pergunta fácil. E aí depois que forem feitas perguntas fáceis, nesse ponto é importante. Concentração. Concentração é muito importante numa conversa que você quer gerar boas perguntas, porque falho é aquele negociador que fica escutando a resposta da pergunta fácil, pensando já na próxima pergunta, porque daí você tampa seus ouvidos e, tipo, a hora que a boca da outra pessoa para de mexer, você já, lança outra pergunta. E aí, às vezes, você cortou uma linha de raciocínio. E você pegando essa técnica de pergunta aberta, pergunta fácil, concentração, você vai conseguir mostrar se você tem conhecimento em um assunto, não você falando sobre aquele assunto, mas você fazendo perguntas mais complexas. Tá difícil de sair complexa hoje. Fazendo perguntas mais complexas, mas que estão relacionados diretamente ao assunto, buscando um resultado com aquela pergunta. Não fazer a pergunta só para gerar algum ego, falar que você entende do assunto. Por exemplo, uma pergunta, vamos montar um roteirozinho aqui para você entender. Como que você construiu essa empresa? Daí a pessoa começa a falar. Nossa, que interessante, mas acredito que, daí pergunta fácil, teve diversos desafios para você conquistar a confiança de tantas pessoas para trabalhar na sua equipe. E aí ela vai começar a responder. Concentração, concentração, concentração. Nossa, mas nesse ponto que você me falou aqui, que quando deu um salto de 100 para 300 pessoas na sua empresa, como que você fez para organizar seu time de gestão a fim de os colaboradores não ficarem de forma ociosa e trazerem um resultado maior, não só custo? Então, tipo, você começou agora a entrar numa pergunta complexa. Aí você entrou numa pergunta complexa, quando você conseguiu encaixar isso, pergunta fácil, pergunta aberta, pergunta fácil, concentração, pergunta complexa, você vai entrar num looping de autorrevelação. O que é um looping de autorrevelação? É quando a pessoa que você está conversando vai começar a falar bastante sobre aquele assunto, vai discursar, e você vai estar atento e continuando trazendo mais algumas perguntas. Isso vai gerar assuntos para você ter de ponto de contato, você vai entender sobre o negócio daquela pessoa, você vai entender as dores dela para trazer soluções, mas você vai entender. Não vai a hora que ele fechar a boca, você já vai pegar e falar então, eu estava falando com você por conta disso, daquilo. Não, aguarda um momento, não espera ele responder tudo e já começa seu pitch de vendas. Entende? Gera o primeiro ponto de conexão. Em um segundo momento,
com novas perguntas, aí você começa a entrar nesse modo fechar a negociação. Porque as pessoas que você fizer bastante perguntas e a conversa rolar, ela vai pegar, mesmo você só escutando, ela vai pegar e falar para outras pessoas: nossa, gostei de conversar com aquela pessoa, ela conversa muito bem, ela tem vários assuntos legais, e no fim você só estava escutando e fazendo pergunta. Mas você é valorizado pelo quão importante você deixa aquela pessoa que você está conversando ao seu lado. Então, se ela se sente bem ao seu lado, se sente importante e rola aquela conversa legal, você é valorizado por ela. E aí vai abrir portas com ela e com outras pessoas. E agora uma dica plus, uma quarta dica aqui, uma dica de ouro. Uma dica muito importante é a linguagem corporal, porque você tem que conversar de acordo com o que essa linguagem corporal fala. Porque não adianta você falar: nossa, eu estou muito interessado no assunto. Olha a diferença. Nossa, eu estou muito interessado nesse assunto. Como que você realizou tal coisa? Agora, nossa, estou muito interessado nesse assunto. Como que você realizou isso? Tipo, tem inflexão na voz, entonação e a linguagem corporal. Porque a linguagem corporal é fundamental para você conectar isso. Porque só perguntas, palavras, mas você está com uma linguagem corporal que não condiz com o que você está falando, você se torna uma pessoa falsa. Então sempre esteja alinhado com a forma que você fala, com as palavras, com o seu corpo. Então essas são as 3 técnicas principais e uma técnica extra que eu quero passar para vocês aplicarem de imediato. Teve alguma dúvida, volta o vídeo, anota e depois me conta aqui nos comentários quais os resultados vocês conseguiram atingir com essas 3 técnicas. Eu garanto para vocês, se vocês aplicando de forma consistente, geração de valor, modo aprendiz, quando for levantado barreiras em negociações, aprender a fazer boas perguntas, começando ali, perguntas abertas, perguntas fáceis, concentração, pergunta complexa, entra no looping de autorrevelação e mantendo uma boa linguagem corporal, você vai atingir muitos resultados. Então é isso aí, no vídeo de hoje eu quis compartilhar esse conteúdo. Se fez sentido para você, compartilha com 3 amigos, porque isso é muito importante para a gente atingir mais pessoas e gerar mais prosperidade na nossa nação. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.